não dar açúcar para as crianças antes dos 2 anos. Então a gente vai falar sobre esse tema hoje, que não é só sobre as crianças, mas é também sobre a gente, né? É um tema que envolve aí a saúde das famílias, envolve a saúde das nossas crianças, dos adultos que eles vão ser no futuro. E por que esse tema ganhou tanta relevância ultimamente? Por um fato muito simples, a gente está vivendo uma epidemia global de obesidade. Os números de crianças e adultos obesos explodiu nos últimos anos, principalmente nos Estados Unidos. E aí o que acontece nos Estados Unidos chama a atenção do mundo, até porque eles têm mais recursos para investir em pesquisas, em estudos e etc, etc, etc. E aí fica a pergunta, mas será que o açúcar é mesmo o vilão dessa história? Sim. O que acontece, gente? A gente adiciona muito mais açúcar na nossa alimentação diária do que o nosso corpo consegue processar. A nossa dieta, nosso paradigma de alimentação, ele é sobrecarregado em açúcar. E aí, vamos falar um pouco sobre os malefícios que esse excesso de açúcar gera no nosso organismo. Agora vamos fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala de açúcar, do que a gente está falando? É importante a gente criar um entendimento comum, tá? Então a gente está falando do açúcar adicionado, açúcar que a gente coloca nos alimentos que não é o natural deles. Então, por exemplo, entram todas as categorias de açúcar. O açúcar refinado, demerara, o açúcar de coco, mascavo, mel, melado, tudo isso entra na categoria açúcar e não é só o que você adiciona de pegar o pozinho e colocar. É todos os produtos, né, principalmente os ultraprocessados, que já vêm ali com uma quantidade absurda desses açúcares todos que a gente está falando aqui. E aí tem um ponto de atenção aqui. O suco natural também ele tem excesso de açúcar, ele também entra nessa categoria de alimentos que estão aí com super dosagem de açúcar. Suco natural. Suco natural, que você vai lá e espreme, ou suco de maçã integral que você compra ali no supermercado, suco de uva. E por que isso, gente? Porque quando você toma um suco, você está tomando a sacarose ali, frutose pura. E mais, você está tomando em quantidades que você não comeria normalmente. Então, por exemplo, você come uma maçã. Mas quando você toma um copo de suco de maçã, seria o equivalente a você comer umas 3, 4 maçãs. Ninguém come umas 3, 4 maçãs. Você não come 3, 4 maçãs de uma vez, né? E isso gera um excesso, então, de frutose. Segundo, você está consumindo só frutose. Você não está consumindo junto com as fibras, com os outros nutrientes que fazem parte da digestão daquela fruta. Então, a dica nesse caso aqui é fruta. Comam as frutas. Comam as frutas, está com sede? Beba água, que também é um hábito ótimo de inserir na nossa vida. Aliás, muito legal. Acho que a quarta palavra que a Alice aprendeu, começou a falar, né? Foi água. Eu acho que até foi antes, é que a gente se ligou depois, mas ela só toma água, né? É um hábito que a gente quis inserir desde logo, né? Desde cedo na vida dela. E ela realmente, água o tempo todo. Então a gente tá falando desses tipos de açúcar, né? A gente não tá falando dos açúcares que vêm das comidas, das frutas, né? Quando a gente come, a gente tá ingerindo açúcar. Tem tubérculos também, que são bastante ricos em açúcar. A gente tá falando de açúcar legumes, adicionado. Exatamente. E quais são os impactos do açúcar independente da idade? Tem uma listinha boa aí. Boa. Acho que o primeiro deles, e isso realmente independente da idade, e talvez você aí do outro lado sinta isso, é que o açúcar, ele vicia. E ele vicia mesmo, ele vicia o nosso paladar. Por que ele vicia? Porque o açúcar, na hora que você ingere o açúcar, você causa no seu organismo uma liberação de agentes neuroquímicos. As áreas que são acionadas no seu cérebro quando você consome uma quantidade grande de açúcar são as mesmas áreas acionadas quando você consome cocaína. Então a gente tá falando de vício mesmo, tá? E eu tenho aqui um exemplo meu próprio para poder contar para vocês. Eu acho até interessante, você vai contar o seu exemplo, mas a gente fala o seguinte: aqui, em geral, eu diria que 99% das pessoas do mundo ocidental, nós somos todos viciados em açúcar. Não é uma coisa que é determinada para algumas pessoas, poucas pessoas que são viciadas. Todos nós somos viciados, nós crescemos, vivemos até hoje nessa indústria que coloca açúcar em tudo, então a gente tem um paladar muito viciado no açúcar. Eu mesma tive um exemplo desse em relação ao vício de açúcar. Quando a Alice nasceu, eu tive uma candidíase mamária, que é uma infecção causada por fungos nas mamas, que acontece junto com a amamentação, né? Você começa a produzir leite, e aí essa produção de leite acaba acarretando ali na proliferação de fungos, e eu não conseguia curar a candidíase. Então, eu usei vários remédios, usei várias pomadas, tomei uma série de comprimidos, e aí, então, eu passei numa médica, uma nutricionista, na verdade, que me ajudou numa dieta onde eu tinha que cortar completamente todos os tipos de açúcar. Por quê? Porque o fungo, ele se prolifera em ambientes de alto índice glicêmico. Então, não só o açúcar,
como ali carboidratos, principalmente os carboidratos muito simples. As massas, tal. Então eu fiquei cerca de 6 meses nessa dieta restrita de açúcar. Eu não consumia absolutamente nada. Era bastante uma dieta bem chita mesmo. E eu senti esses efeitos, assim, muito forte. No primeiro mês, principalmente, a vontade que eu sentia de comer doce, sentir o paladar doce na boca, era desesperador, né? Então, eu senti na pele esse vício do açúcar. E ao mesmo tempo eu também fui percebendo que na medida que você deixa de consumir o açúcar, o seu organismo, aquela quantidade, né? O seu organismo passa a precisar menos daquilo. Então quando chegou já lá no 6º mês, eu não sentia falta nenhuma. Tanto que quando eu introduzi novamente o açúcar, pra mim eu olhei e falei, putz, poderia nem ter introduzido novamente, porque eu já tava acho que eu já tava limpa. Já tinha limpado o organismo desse vício no açúcar. Então de fato nós somos todos viciados. E a lista de impactos aí vai embora. Cáries, o aumento de diabetes, que também tem sido uma epidemia mundial, né? O aumento de diabetes crescendo fortemente. A gente está falando de obesidade, colesterol alto, variações emocionais, né? Picos de variações emocionais, vai muito feliz, aí triste, feliz, triste. O açúcar ajuda nisso, que é uma beleza. Queda do sistema imunológico. Nossa. Isso, gente, é uma coisa que as pessoas não relacionam. E eu também, nesse exemplo que eu dei, eu consegui observar essa relação, o quanto eu me senti mais fortalecida no meu sistema imunológico, né? Num período que é aquele período puerpério, que é privação de sono e tal. Se não fosse a alimentação me segurando ali, muito provavelmente meu sistema imunológico estaria ali em frangalhos. E não consumir o açúcar contribuiu muito para esse fortalecimento do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico enfraquecido tem muita relação com o consumo de açúcar. Se você tem interesse nesse tema e quer saber mais sobre os impactos do açúcar no nosso organismo, como a gente é manipulado pela indústria, e, enfim, todo o impacto na saúde e o impacto social que esse tema tem nas nossas vidas, a gente vai deixar aqui embaixo uma dica de um documentário que é muito bom, em que eles dissecam esse tema em detalhes. Bom, mas o açúcar faz parte da nossa vida moderna, não podemos negar isso. O que acontece, então, quando a gente introduz o açúcar em crianças, né, em bebês menores de 2 anos? O primeiro impacto muito importante, eu diria até que é o principal, é que até os 2 anos de idade, o bebê está formando um repertório de sabores, um repertório gastronômico, vamos assim dizer, a base gastronômica de sabores que ele vai levar para uma vida inteira. Depois dos 2 anos de idade, ele começa a ficar mais seletivo, ele começa a não aceitar certas coisas, ter uma dificuldade. O novo já não é mais tão apelativo ou tão interessante. Tão interessante normal, como era antes. É muito normal crianças passarem por uma fase de neofobia ali perto dos 2 anos, recusarem as coisas, mesmo coisas até doces, né? Até coisas que podem ser muito gostosas, mas a criança ela entra ali numa fase que ela não tá muito aberta para o novo. Mas até os 2 anos ela está. Então esse é o momento de você formar ali o melhor repertório que você puder. O melhor cardápio, então, é oferecer a maior variedade de legumes, de frutas, de verduras, de tubérculos, para que a criança ela entre em contato com esses alimentos, ela conheça o sabor, a textura, ela perceba se ela gosta, se ela não gosta. Sem estarem misturados em papinha, hein, gente? Exato. Também é importante falar, porque se bater tudo no liquidificador e ficar tudo com o mesmo gosto, com a mesma textura, também não ajuda nessa formação de repertório. Exatamente. Mas legal, então, até os 2 anos ela está formando esse repertório. E o que acontece? Esses 2 anos são muito importantes, e o açúcar, se ele é introduzido nessa fase, como ele é altamente viciante, ele rouba a cena. É impossível resistir ao açúcar. Se você colocar uma comida e outra com açúcar adicionado, a criança vai preferir a do açúcar. E ela começa a deixar o paladar mais pobre. E ela começa a recusar, então, outros sabores. Então, o salgado, o amargo, aquele que é mais ácido. Então, todas essas outras categorias, o azedo. A criança começa, então, a entrar numa recusa e preferir alimentos que são doces, apenas que são doces. Porque o paladar do ser humano, ele tende, de fato, a ter uma preferência pelo doce. O leite materno é doce. Então, a criança ela começa a recusar tudo que é outra coisa e passa a querer só aquilo que é doce. O segundo impacto é que alimentos que têm açúcar adicionado, eles tendem a ser vazios em nutrientes. Eles são altos em calorias, mas baixos em nutrientes. E isso faz com que também tenha um outro impacto, tire o apetite do seu filho. Então, além de ele diminuir o apetite, porque ele já comeu algo que tem alto índice calórico, ele
reduz a quantidade de nutrientes que ele precisa para se desenvolver, porque ele substituiu por calorias vazias. E quando você não tem os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, você tem uma questão que é justamente prejudicar o desenvolvimento daquela criança, porque ela não tem os nutrientes necessários para o desenvolvimento daquela fase. Uma outra coisa é diminuir a imunidade da criança. Então, as crianças que consomem muito açúcar tendem a ficar mais doentes do que aquelas que não consomem. Aumenta o risco de diabetes tanto na infância, quanto um risco que pode acontecer só lá na vida adulta. Então, aquela criança aumentar o risco de desenvolver diabetes quando ela for adulta por ter consumido muito açúcar na infância. E o aumento do risco de obesidade, também na infância e lá na vida adulta também. Então, acho que está bem claro que açúcar até os 2 anos de idade, introduzir açúcar até os 2 anos de idade não é legal, não vai fazer bem para o seu bebê. E a Associação Americana do Coração, ela dá recomendações bem específicas sobre esse tema. A primeira diretriz que ela traz é isso que a gente acabou de falar. Açúcar está proibido até os 2 anos de idade. E depois dos 2 anos, o que acontece? Aí ele dá uma segunda diretriz. A partir dos 2 anos, a ingestão diária de açúcar deve ser de, no máximo, 25 gramas, o que é equivalente a 6 colheres de chá. E aí, só para você ter uma ideia de como a gente está perdido nesse tema, a média de consumo das crianças norte-americanas é de 19 colheres de chá por dia. E a recomendação é de 6. Então a gente tem um longo caminho de educação alimentar nas famílias para que as nossas crianças possam crescer mais saudáveis. E aí então significa que ele fez 2 anos, solta liberou, o brigadeiro, bota os pirulitos na mesa. Não, gente, não. Acho que assim, depois dos 2 anos a gente começa a manejar, porque também tem questões sociais, que a gente vai falar sobre isso também, mas o mínimo que você puder ofertar de açúcar para o seu filho, melhor. Não significa, então, que aí a criança vai estar proibida, não vai poder nunca entrar em contato com açúcar, não é isso, né? Buscando seguir a recomendação da Sociedade Americana do Coração, aí de 6 É o consumo consciente. É o consumo consciente, minimizar, né? A gente não está falando de radicalismo, né? Não entrar em contato nunca com uma determinada substância que faz parte da nossa vida social. Mas é com consciência. Se você também puder levando a criança sem entrar em contato com açúcar o quanto tempo for, é ótimo para ela. Não está prejudicando em nada, ela não está passando vontade. Mas vamos agora também dar uma dose de realidade sobre esse tema. Afinal de contas, a gente não vive isolado no mundo. Nós vivemos uma sociedade que consome muito açúcar, a nossa cultura de doces, né? Os doces mineiros, os doces portugueses. A gente tem uma cultura bastante forte de doces. Toda a confeitaria, né? Assim, não tem como negar que, de fato, o doce faz parte da nossa vida, né? É um elemento cultural e social. Como é que a gente faz para lidar com isso? Como é que a gente faz para lidar com o açúcar, né, no desenvolvimento dos nossos filhos? Na escola, em casa, com a família, nas festinhas, com os amigos. Vamos dar um zoom nisso aí. E olhando então pelo aspecto da família, que é ali onde mora muitas questões, justamente porque a gente está falando, né, de avós, de tios, de pessoas de gerações anteriores, que não tiveram acesso a esse conhecimento que a gente está falando aqui. E aí normalmente vem com alguns pensamentos que são os principais, que é aquele tipo assim, ai, coitado, tá passando vontade, gente, mas dá um docinho, tá passando muita vontade. E a criança não tá passando vontade, gente. Quem tá passando vontade é ela. É ela, né? Essa é uma coisa que é importante a gente entender, que a criança não sente falta do que ela não conhece. A criança, ela é curiosa, tá? Então, se você tá lá comendo um doce e a criança quer aquilo, não é porque ela tá passando vontade que ela quer aquele doce, porque ela reconhece o sabor e ela tá querendo comer muito aquilo, é porque ela é curiosa. Independente do que você estivesse comendo, ela teria vontade de ver o que é. Então, assim, não, a criança não está passando vontade. O segundo pensamento que vem é, mas eu dei pros meus filhos e tá todo mundo aí, ninguém morreu, todo mundo sobreviveu, e tá todo mundo aí com diabetes, colesterol alto, obesidade, né? Então, nós não queremos criar sobreviventes, queremos criar pessoas saudáveis. Conscientes. Né? E o terceiro pensamento que vem é aquele do tipo, só um pouquinho, não, mas uma colherzinha assim não vai fazer mal. E aí que a gente, né, se engana, porque é o pouquinho que vai dar mais um pouquinho, que vai criando hábito, que vai aumentando, a criança vai gostando e vai querendo mais, e aí você não consegue retirar aquele hábito, e aquilo vira uma bola de neve que você não consegue mais controlar. Como é que a gente, então, lida com essa questão da família? É trazendo informação.
Conhecimento é mostrando, é colocando, é impondo seus limites, é falando, olha, aqui eu não quero que ofereça, se eu permito que ofereça, mostrar quanto daquilo você permite que ofereça, o que você permite que ofereça. A gente sabe que nem sempre é tão agradável ou tão simples a gente lidar com esses embates familiares, né? Principalmente quando tem eventos sociais, e aí tem uma avó, uma tia querendo oferecer alguma coisa, mas com tato, com jeitinho, com carinho, a gente vai mostrando, vai colocando nossos limites, né? Vai ali estabelecendo as regras que a gente quer para a criação dos nossos filhos. E um outro ponto bastante importante, a gente tem empatia, porque é importante a gente perceber que a consciência, os estudos científicos, esse assunto veio à tona para a sociedade como um todo. Os estudos científicos até já existiam há bastante tempo, mas estavam lá guardadinhos, eles ganharam luz dos noticiários, documentários, livros, a coisa veio a público muito recentemente. A nossa geração de pais é a primeira geração de pais que tem acesso, que tem essa consciência do impacto do açúcar no desenvolvimento, não só das nossas crianças, mas também no nosso próprio desenvolvimento. Os nossos pais e avós, eles não viveram isso, eles não tiveram esse nível de informação, esse contato. Então, eles já criaram esses hábitos. E tem um agravante. A nossa geração, né, que é a geração que foi criada, né, pelos nossos pais, foi a que viveu mais intensamente a industrialização, o surgimento dos superprocessados, que é uma categoria de alimentos que tem muito açúcar. Então, não havia essa consciência e houve a introdução de alimentos com muito açúcar. Então, assim, a gente está fazendo parte de uma geração que está olhando para esse passado recente e falando, opa, peraí, acho que nem tudo que veio de lá é tão legal. E isso pode gerar esse embate geracional, que está muito ligado a diferentes experiências e diferentes níveis de informação. E nas festinhas? Como fazer nas festinhas? Desafio, né? Esse é um desafio. Eu acho que o primeiro ponto é você deixar as coisas naturais, sabe? Eu lembro uma vez que eu ouvi uma mãe contando que no aniversário de 2 anos da criança, ela fez 2 anos, estava todo mundo na expectativa de como a criança iria reagir ao comer um brigadeiro, assim. Então, assim, eu acho que não tem necessidade da gente criar esse... então agora fez o Marcos dos 2 anos, então tá liberado, e todo mundo fica esperando para ver como é que a criança vai reagir. Deixa naturalmente. Como a gente falou lá no início do vídeo, muitas crianças nem sentem interesse depois dos 2 anos de idade. Então, se a criança não demonstrar interesse, você não vai lá oferecer um brigadeiro para ela, oferecer um bolo, oferecer, né, uma bala. E se, de repente, a criança demonstrar interesse, você permita que aquele contato com o doce seja natural. Ela experimente, você não crispe, não fica ali em cima dela, meu Deus, o que vai acontecer? Deixa a criança entrar em contato com o doce, tá tudo certo, faz parte da vida em sociedade, mas aí você estabelece com ela os limites, tá? Você pode comer, então, 2, 3 brigadeiros, e é isso. E pronto, deixa com que as coisas elas sejam mais fluídas, né? Menos assim, criando essa expectativa em cima da criança. Não é porque ela tá numa festinha de criança que você precisa ficar oferecendo doce. Deixa ela ir atrás. Acho que esse é um ponto importante. Sim. Ela criar o interesse, ela ser curiosa. Normalmente a criança vai comer na festinha o que ela já tem familiaridade, né? Ela vai atrás ali, sei lá, da pipoca, enfim, do que ela já conhece. Se ela não conhece o doce, se ela manifestar esse interesse, você permite, sem ficar forçando nada. E em casa, hein? Como é que fica? Aí, esse é o exercício da paternidade consciente, porque acho que esse é um dos lances legais de quando a gente entra nessa fase da vida e querendo, né, viver ela de uma forma consciente, desperta, é que os nossos filhos, eles vão nos forçar em algum momento a revisitar ou visitar partes da nossa vida que estavam esquecidas, acomodadas, ou que a gente não queria olhar com muita intensidade. Quando a gente está indo para a educação, para a formação deles, e nós somos o exemplo, a gente passa para eles os referenciais do que é legal, o que não é legal, como fazer, aquela coisa toda, a gente tem que olhar como a gente faz. A gente tem que olhar os nossos hábitos, a gente tem que olhar como a gente pensa, como a gente se comporta, enfim, a gente tem que olhar para a gente de novo. Não tem jeito, vai ter que olhar. Então, esse é um tema que é muito legal trazer para a vida do casal, para a vida dos pais, para a sua vida individual e observar quais são os seus hábitos de consumo. O quanto você é viciado no açúcar, o quanto isso é inconsciente, se isso faz bem, faz mal e como que você pode dar um bom exemplo através dos seus hábitos e da sua forma de se alimentar. Então percebe que é uma oportunidade para todo mundo, é uma oportunidade para todo mundo se reeducar na sua alimentação. E aí a gente vai dar aqui 4 estratégias para você ter aí dentro da sua casa para te ajudar a lidar com esse tema. O primeiro deles é, se você não tem,
você não come. Não come. Então, assim, passa no supermercado, pula a fileira dos biscoitos, esquece a fileira doces. lá. Exatamente. Esse é um ponto que a gente às vezes ouve, falando, mas meu filho só come besteira. Mas ele só come besteira porque na sua casa tem essas besteiras. Então, se você não tiver, não tem o que fazer. Não tem como consumir. A segunda estratégia é oferecer uma versão daquele alimento que você está consumindo, aquele doce, só que uma versão para o seu filho, uma versão que não tem açúcar adicionado, que você use uva passa para adoçar. Então, você está comendo um bolo tradicional e ela está comendo um bolo que é feito de uma forma de banana, né? Frutas secas que ajudam a dar esse doce no bolo, por exemplo, que não é adicionado. Você oferece uma versão para a criança que seja a versão para ela. A versão Kids. Uma terceira estratégia é não comer na frente do seu filho, né? Então, assim, aguarda um momento em que ele não está presente para que você possa fazer o consumo daquele doce, porque ela vai gerar curiosidade, vai ver você comendo, vai querer experimentar, vai pedir um pedacinho. Então, também essa é uma outra estratégia que pode ser usada. E a última estratégia é você explicar que aquela comida é comida de adulto. A gente tem um pouco de dificuldade de fazer isso com doces, porque a gente já relaciona doce a criança. Então, assim, comida de criança é doce. Não necessariamente. A gente estabelece para a criança, por exemplo, bebida, se a criança vê você tomando uma taça de vinho e pedir para você um gole da sua taça de vinho, você vai dar? Não vai dar, né? O que você vai dizer para ela? Não pode, isso aqui é bebida de adulto. A mesma coisa. Se a criança vê você consumindo ali uma bomba de chocolate, aí eu quero. Não, isso daqui é comida de adulto. Você ainda não tem idade para isso. Exato, você não tem idade para isso, pode usar a estratégia de oferecer uma versão que ela possa consumir, que seja, né, a mais apropriada para ela, que não tem açúcar. E na escola, hein? Como é que faz para lidar? Bom, aí tem alguns pontos para se observar. O primeiro deles é observar qual é a política daquela escola, como a escola lida com esse tema dentro do seu dia a dia, das comidas que ela oferta, qual o cardápio, se tem cantina, o que tem nessa cantina. Se tem uma nutricionista que está acompanhando o cardápio das crianças, Isso faz parte do roteirinho de perguntas lá do checklist que você vai fazer antes de matricular o seu filho na escolinha. E no caso de escola pública, né, que você às vezes não tem essa abertura para poder olhar, escolher, né, ver se... Aí realmente os pais vão ter que redobrar a atenção em casa e ser mais forte o exemplo, porque vai ter um outro aspecto, outro ambiente de convívio, né, que joga contra. Que joga contra e aí, infelizmente... é muito maior do que a gente consegue controlar, mas o que a gente faz dentro de casa com certeza acaba levando esses hábitos para fora de casa também. Então é reforçar mesmo os hábitos mais saudáveis dentro de casa, sabendo que existe talvez um outro ambiente onde a criança consuma mais ou esteja mais exposta a alimentos que tenham açúcar. A força do exemplo dos pais fica então mais importante. Então ficamos claros aqui que açúcar é sim um vilão da infância. Açúcar é um destruidor da introdução alimentar, que aí prejudica ali a relação que a criança tem e vai ter ao longo da vida dela com outros tipos de alimento. Então é uma oportunidade pra gente já começar direito, começar legal, né? Formar uma base bacana. É uma oportunidade pra gente se reeducar, né? Reeducar a nossa relação com o açúcar, perceber o quanto nós estamos viciados e trabalhar de forma consciente pra gente começar a se depender menos do açúcar. E olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. É muito mais fácil não introduzir o açúcar do que depois ter que tirar, viu?